Sou Thiago Ribeiro e nesse vídeo de hoje nós vamos ver um assunto muito importante para você que quer vender como afiliado, que é a criação de uma oferta. Ou seja, o que é uma oferta? Oferta é toda a comunicação, é tudo aquilo que você vai falar a respeito do produto que você vai indicar como afiliado. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que para você criar uma oferta, você tem dois princípios que você pode seguir. Um é você botar a pessoa direto para um vídeo de vendas do produtor, certo? Ou você criar uma página de vendas personalizada e criar o seu próprio vídeo de vendas. Ou seja, criar sua carta de vendas e fazer a leitura dessa carta de vendas transformando assim em um vídeo de vendas. Cada uma delas tem um tipo de conversão. Com certeza, se é você que se relaciona com a sua audiência e a pessoa não conhece o produtor que você está indicando, se você criar uma página de vendas personalizada e fizer o seu próprio vídeo de vendas, consequentemente, essa taxa de conversão tende a ser maior se você fizer da forma correta. Então, se o seu produtor, o infoprodutor que você está indicando, o produto dele, se ele não for conhecido pela sua audiência e você criar esse vídeo de vendas, com certeza, se você fizer um vídeo de vendas dentro de uma página de vendas personalizada, você consegue aumentar a sua conversão. Então, como que nós fazemos a criação de uma boa oferta? Primeiramente, você tem que entender que essa oferta nada mais é do que você estruturar uma boa copy. E por que uma boa copy? Na verdade, você tem que criar uma carta de vendas. Essa carta de vendas ela tem que fazer a utilização do copyright. Esse copyright nada mais é do que uma linguagem, uma comunicação persuasiva, que você pode fazer tanto de forma escrita, em artigos, por exemplo, em posts, ou também pode utilizar ele em vídeos, seja vídeo de vendas ou até mesmo vídeos de conteúdo, desde que você queira atingir um determinado objetivo. Então, primeira coisa que você tem que entender, você tem que ter uma boa copy. Mas, para que você tenha uma boa copy, você tem que ter um texto, né? Para que você, até mesmo se você criar um vídeo de vendas, você precisa ter um texto para que você consiga ler esse texto. Ah, mas eu não posso decorar esse texto? Pode, mas é muito difícil você conseguir decorar devido ao fato de que o texto é muito grande e você tem que não pode deixar nenhuma falha nele para que você consiga ter uma boa conversão. Então, você tem que criar um vídeo de vendas. O que você vai precisar para criar esse vídeo de vendas? A primeira coisa que você precisa criar é um vídeo de vendas. Você precisa primeiro criar a sua carta de vendas. O que é essa carta de vendas? É você abrir o seu Word e começar a escrever uma carta, como se fosse uma carta, um arquivo, no qual você vai ler. Mas por que você tem que ler? Porque você tem que falar algumas palavras, alguns termos e algumas coisas para que você consiga ter assim uma comunicação muito mais persuasiva. Se você falar diretamente para a pessoa sem utilizar uma comunicação que você consiga atingir o objetivo que você quer, a tendência é que a sua conversão seja bem menor. Então, primeira coisa que você precisa ter é um vídeo de vendas, como eu botei aqui, ó. Primeira coisa que você precisa ter é criar um vídeo de vendas e esse vídeo de vendas é feito através de uma carta de vendas pelo qual você vai ler ou utilizando um teleprompter, que não é o modo que eu gosto de utilizar. Eu gosto de utilizar, por exemplo, lendo uma parte, corta o vídeo, lendo, corta, ou seja, eu leio, olho para a câmera, falo o que eu tenho que falar da forma mais natural e original possível e corto. Leio de novo a próxima frase, o próximo trecho, o próximo parágrafo, leio e corto. Sei que dá um pouco de trabalho, mas ele fica muito mais original, fica muito mais sincero para com a sua audiência. Esse vídeo de vendas ele tem que ter uma comunicação que atinja as emoções da sua audiência, para que assim você consiga gerar um resultado bem melhor. Então você já sabe que você tem que criar uma carta de vendas utilizando o Word, né? E essa carta de vendas é ela que vai ser lida da forma mais natural e da forma mais original possível. Então, para que você consiga criar sua carta de vendas, você precisa entender o que é uma oferta. Como eu já expliquei, oferta nada mais do que uma comunicação persuasiva que você vai utilizar com a sua audiência a respeito de um produto.
Segunda coisa muito importante, você tem que conhecer profundamente quem é a sua audiência, quem é a sua persona. Como visto lá em módulos anteriores, você tem que saber quais são as dores, quais são os problemas, quais são as necessidades, o que a sua persona precisa, quais são os obstáculos que impedem ela de alcançar determinado resultado dentro do seu micronicho. Muito importante também é você definir um micronicho, ou seja, micronicho nada mais é do que você segmentar um mercado. Quanto mais específico você for, menor vai ser a sua audiência. Porém, mais específico você sendo, melhor vai ser o seu posicionamento. Menos pessoas, menos concorrentes vão ter para com você. Quarta coisa que você precisa é criar uma grande promessa, uma promessa de transformação. E isso é visto quando você for criar a sua headline, por exemplo, o seu título, você tem que ter uma headline que gere uma transformação. Por exemplo, quando você cria uma página de captura, você coloca lá uma headline, um título. Quando você cria um vídeo, você também coloca um título. Então, essa grande promessa de transformação é a promessa que vai ter que ter o seu produto que você está indicando como afiliado. Ele tem que ter uma promessa de transformação. Qual é a promessa? O que o seu produto transforma? O que ele modifica a vida da pessoa que vai comprar esse futuro produto? Quinta coisa que você precisa ter uma página de vendas personalizada. Lógico, porque você não vai colocar o vídeo no YouTube, você tem que colocar ele numa página de vendas personalizada. Você cria essa página de vendas personalizada e coloca o seu vídeo de vendas dentro dessa página de vendas personalizada. E indica esse vídeo de vendas para a sua audiência. Direciona tráfego da sua lista, das pessoas que acompanham você no YouTube para essa página de vendas personalizada. Sempre lembrando e quanto mais você entregar conteúdo nessa página de vendas, maior a conversão você vai ter. Você tem que vender, sempre quando você for vender alguma coisa, você tem que vender sem vender. Eu sei que parece paradoxo, mas não é. Por quê? Porque quando você entrega muito conteúdo de valor e ajuda realmente a sua audiência, a venda ela se torna apenas uma consequência. Então, se você, até mesmo na página de venda, entregou um conteúdo muito bom, você fez um webinário, por exemplo, e entregou muito conteúdo, e no final você fez uma chamada para ação, a tendência de que a conversão seja muito maior. Então, lembre-se sempre de entregar sempre muito conteúdo e conteúdo de valor real para a sua audiência antes de querer vender alguma coisa. Sempre dê muito antes e depois peça algo no final, se você achar que é o momento certo, se a sua lista estiver aquecida o suficiente para que você consiga indicar algum produto ou vender um produto como afiliado. Então, o que você precisa entender? Você precisa criar essa carta de vendas. Essa carta de vendas vai ficar estruturado como? Primeira coisa que ela vai ter é uma headline, ou seja, essa headline é uma chamada, é um título. E como que você pode criar essa chamada, esse título? Você pode colocar aqui, como eu coloquei aqui, ó, uma palavra forte, mais o resultado desejado pela sua audiência, menos o inimigo comum. Ou seja, esse é um modelo de estruturação de uma carta de vendas que é utilizada por algumas pessoas. É apenas um modelo, não significa que você tem que seguir isso como uma regra. Você pode mudar e deve mudar. Por exemplo, imagina aqui, ó, se eu escolhesse palavra forte, mais resultado, menos inimigo comum, eu criasse uma headline, um título assim. Você gostaria de passar em um concurso público sem ter que estudar horas e horas e sem ter que abandonar a sua família aos finais de semana? Ou seja, quando eu crio essa headline, eu boto aqui, ó, você gostaria de, ou seja, é uma palavra forte, passar em um concurso público. E nesse passar em um concurso público, o ideal seria que esse concurso público fosse um concurso mais específico. Mas como eu não estou aqui especificando isso exatamente, então eu apenas botei o resultado. Passar em um concurso público é o resultado desejado pela audiência, pela minha audiência, se eu tivesse, por exemplo, no micronicho de concursos públicos. Sem ter, né? Aí aqui é o inimigo comum, né? Inimigo comum.
sem ter que passar horas e horas estudando e não alcançar o resultado e ainda sem ter que deixar a minha família ou a sua família, é apenas um exemplo, sem a minha presença aos finais de semana. Então esse aqui é o inimigo comum, ou seja, é a dor que você vai tocar. É como se você oferecesse o resultado sem ter que a pessoa passar pela dor. E isso você tem que criar sua headline adaptada ao seu micronicho. Você pode utilizar outras estruturas, basta que você pesquise aí estruturas de cartas de vendas no Google ou no YouTube mesmo, e que você vai conseguir entender que você tem que estruturar uma headline. Você pode utilizar esse modelo, palavra forte, mais o resultado desejado pela sua audiência, menos o inimigo comum, aquilo que impede, né, é um pequeno obstáculo para ela alcançar esse resultado. Depois que você criou essa headline, lembrando que isso aqui é apenas um modelo de estruturação de uma carta de vendas, você pode utilizar qualquer outro, é apenas um exemplo. Segunda parte dessa carta de vendas é que você tem que provar, você tem que mostrar para a sua audiência que você é capaz de ensinar aquilo que você está vendendo ou que você está indicando. Ou, no caso, como a gente está vendendo um produto como afiliado, você tem que mostrar que o produtor ele é capaz de trazer o resultado que a pessoa está desejando. Então você tem que falar um pouco sobre você, né? Falar um pouco sobre o autor, no caso, e você tem que mostrar o porquê que ele pode fazer com que a sua audiência alcance o resultado. Depois você tem que falar sobre o produto, né? Fazer uma breve descrição, o que ele faz, o que ele gera de resultado, não ficar colocando assuntos de módulos. Você pode até fazer e deve fazer até uma descrição, mas depois. Mas você deve mostrar qual é a transformação que ele causa na vida da pessoa que comprar esse infoproduto. Depois você coloca, e lembrando que isso aqui você pode colocar uns 3 a 4 parágrafos em cada parte aqui, né? Uns 4 parágrafos, vamos botar que você coloque 4 parágrafos nessa primeira parte, né? Em que você vai falar sobre você, e mais 4 parágrafos depois que você vai falar sobre o produto, o que ele pode transformar e o porquê que ele serve para a pessoa que é o possível cliente, que é a pessoa que vai comprar. Então você vai criar aqui, só aqui, 12 parágrafos, né? E mais 4 parágrafos para matar as objeções, ou seja, aquilo que pode impedir. Por isso que você tem que conhecer a sua persona. Se você conhece bem a sua persona, você sabe exatamente aquilo que é obstáculo, que é objeção para a sua audiência, para a sua persona. Então, depois que você criou 4 parágrafos para falar sobre você, o porquê que você é capaz, aliás, porquê que o produtor é capaz de fazer a pessoa gerar o resultado, falar sobre o produto, o que ele pode transformar a vida e como transformou a vida do produtor, falar sobre se ele serve para a sua audiência, o porquê que ele serve e matar as objeções. E lembrando que para matar as objeções você deve conhecer profundamente a sua persona. Depois que você fizer isso, você passa para a parte 3, que é construir a jornada do herói. Nessa jornada do herói, você vai mostrar quando que aconteceu o problema, né? Quando que aconteceu um problema com o produtor. Lembrando que como você está indicando um produto como afiliado, você tem que contar a história do produtor, né? Ou você pode criar a sua própria história também. Você pode contar como você que está indicando esse produto como afiliado, você pode montar esse estudo também baseado em você. Mas você vai mostrar quando que esse produto gerou uma mudança. Você vai mostrar também quando que você defrontou-se com esses problemas, quando você criou uma barreira e você gerou, quando que você deu de encontro a esses problemas, quando que você resolveu mudar e como que você gerou essa transformação. Ou seja, você vai criar mais 3 a 4 parágrafos para cada tópico. Quando, né, que você se defrontou com esses problemas e como foi se dar de cara com esses problemas, quando que você resolveu mudar e quando que você gerou uma transformação, utilizando sempre um gancho para puxar a indicação do produto que você está
querendo vender. Depois que você cria essa jornada do herói, lembrando que, mais uma vez, que isso é apenas um exemplo. Você tem um exemplo de estruturação de carta de vendas, né? Você pode utilizar outras estruturações. Então, depois que você mostra quando que você se defrontou com um problema, né? É como se fosse a rota caminho-solução, rota problema-solução. Você mostra o problema, o que isso afetou na sua vida, quando que você resolveu mudar e por que você resolveu mudar, também é muito importante, né? Utilizar gatilhos mentais, e quando que você gerou esse processo de transformação. Depois que você conta essa jornada do herói, você cria essa história, você faz uma chamada para ação, que é a parte 4. Quando você tem que fazer essa chamada para ação, sempre utilizando, muito bom que você utilize garantias, né? Que você coloque bônus para quem for comprar através do seu link de afiliado, utilize gatilhos mentais como o gatilho mental da escassez, o gatilho mental do comprometimento, ou seja, a pessoa vai se comprometer com ela mesma. Ou seja, quando você criou toda essa estruturação, você faz uma chamada para ação sem forçar nada, sem forçar uma venda, mas apenas indicando um caminho para ela. A venda, ela acaba por se tornar uma consequência de tudo aquilo que você fez através dessa estruturação de uma carta de vendas. Lembrando que você sempre tem que usar, e eu falei, e eu já fiz um vídeo anterior falando sobre gatilhos mentais. Toda essa comunicação que você criar, você tem que criar os gatilhos, utilizar os gatilhos mentais. O que são esses gatilhos mentais? Como eu havia dito, são palavras, expressões que ativam emoções na mente da sua audiência, na mente da sua persona. Então, era isso que eu queria falar por hoje, sobre como você faz para criar uma oferta. Lembrando que essa oferta nada mais é do que, aqui pelo qual a gente está utilizando, é uma forma que você vai se comunicar com a sua audiência, utilizando uma linguagem persuasiva, que é o copyright. E esse copyright nada mais é do que você construir, no nosso caso aqui, é você construir uma carta de vendas, e essa carta de vendas ela vai se transformar em um vídeo de vendas. Que eu expliquei como é que vai ser utilizado. Você vai ler, né, falar para a câmera de forma original e sincera e cortar o vídeo. Ler de novo e cortar. Dá um pouco de trabalho essa edição, mas ela tem um efeito muito melhor. Então era isso que eu queria falar por hoje. Um forte abraço. Thiago Ribeiro.